aí, ouvinte, Rumos e Trilhas! Chegando pra mais um Quinta Legal, Mari Gabi! Sabe quando eu sento aqui, eu fico mais tranquila, sabe? Procuro ficar mais em paz comigo, porque não tá fácil. Não tá fácil. A vida aí fora é só para os fortes mesmo, viu, Mari Gabi? Essa vida não é para os fracos. É isso aí, ouvinte, Rumos e Trilhas. Estamos chegando com o pezinho no final de semana. Já é sexta-feira, já é sábado, domingo e um feriadão prolongado aí, né, meu povo? Fala aí, senhor Dogleta. Eu gosto de chamar essas horas você, que eu quero ver o que você vai fazer pra falar. Eu É acho isso que aí. tá consumindo uma bebida alcoólica, porque também não tá fácil. Não tá fácil pra ninguém. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. É isso aí, ouvinte, Rumos e Trilhas, tudo bem com vocês? Como é que tá aí? Como é que tá a condução? Como é que tá o nosso querido metrô? O ônibus? Mari Gabi, você que sempre frequenta por esses lugares, tá tudo tranquilo, Eu só funcionando? tenho coisas ótimas a dizer do metrô, do transporte público. Eu acho incrível. Nossa, só coisa boa. O pessoal fino e educado, gente zanzando pra lá e pra cá, cada vez mais bonita, bem arrumada. Eu tenho honra do metrô. Acho que as pessoas poderiam compartilhar o fone, né, Mariana? Enquanto estão escutando Rumos e Trilhas no metrô, já que tá todo mundo apertadinho, cada um põe um fone na orelha de um e assim faz uma fila Uma enorme. ótima ideia. Não é isso, Mari Gabi? Olha aqui, tá o meu fone. O trenzinho do fone. Tá, o trenzinho do fone Rumos e Trilhas. E aí você não fica bravo que ninguém tá raspando em você, tudo, vocês vão rir junto, escutar junto, vão se informar juntos. Nossa, Você que gosta do sociedade metrô? mais fraterna. Você gosta do metrô? Eu acho incrível o metrô. O metrô é O o metrô, máximo, o metrô é o é- máximo. Quem anda nele eu não sei, mas... Sabe o que eu acho mais legal no metrô? O poder de sensações que ele te causa. É muito louco. É realmente. Isso é É verdade. isso aí, eu menti. Mas se você falou de outro transporte público, eu vou aproveitar que já Qual? há dias eu quero fazer um programa que é uma lei, né? Aproveitar o Quinta Legal aqui. Contra pessoas mal educadas no transporte. Você é meio revoltado com isso, né? Você sempre tem essa anotação. Eu tenho, cara. Tanto no metrô, menos. Mas nas lotações é mais frequente isso. E o engraçado é que tudo acontece com você. Não, acontece Você com tem de história... Isso acontece com todo mundo. As pessoas, elas sentam, elas estão sentadas, dormindo. Tem pessoas que em plena... Eram 8h30 da manhã, uma menina sacou de uma acetona e começou a tirar a unha dentro da lotação. Imagina o cheiro de acetona. Aí as pessoas chegam no destino final, as que estão sentadas querem sair primeiro das que estão em pé. E fazem cara feia, pisam no seu pé e saem primeiro. Isso Vamos é uma gravar tremenda um dia falta de dentro do educação, metrô cara. ou no transporte público e ver a reação das pessoas. Seria interessante. Então, mas o interessante é que se você esbarra nessas pessoas, elas não falam nada. Porque elas já são carrancudas. Então você esbarra, elas não falam nada. Momento Mas de é mal desabafo. educado. Hashtag desabafo. Não, eu sou muito mal educado, Boa. cara. Eu queria, Hashtag desabafo com o nosso Dogleta Safadão. ia ser lei. Mais alguma coisa ou não? Mais algum desabafo? Vários, fala né? que você já me deixou nervoso hoje logo Vários, cedo. né? É isso aí, ouvinte, Rumos e Trilhas. Estamos chegando, rumosetrilhas.radio.br, todo dia às 20. Hoje o Quinta Legal, mais um papo bacana, agradecendo todo mundo aí, a parceria. Ontem um programa espetacular, Mari Gabi, com o nosso querido Sérgio de Fiol. Foi muito bacana com a gente, né, meu? Muito bom. E Um assim, beijo pra ele. programa inteligente. Foi Eu gosto demais, de foi gente demais. Um inteligente. ritmo. Um beijo pra Maria Emília também, dando uma força pra Rumos e Trilhas, Maria gente. Emília Genovese, um abraço pra ela. E agradecendo a LNZ, Sociedade de Advogados, Lopes Navas Adquian, Sociedade de Advogados. Muito obrigado pela parceria. Ele que começou tudo isso. Ele esteve em todos os momentos felizes e tristes da rádio. Doutor Leandro Nava, por favor, puxa algum microfone aí pra dar um salve pros ouvintes Rumos e Trilhas do Quinta Legal. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma honra estar aqui com todos, Mari Gabi, Léo, Dogleta, Douglas Safadão, hoje com um querido parceiro nosso, grande amigo, irmão aí, que veio tratar sobre um assunto muito importante, então espero que todos gostem aí do nosso programa e continuemos aí o nosso sucesso de sempre. Muito bom, doutor Leandro. Obrigado, viu? Um abraço e ó, parabéns, que eu te vejo no Facebook bombando. É convenção, é medalha. Você tem um quarto só de medalhas, doutor Leandro? Como que funciona? Onde o senhor guarda? É igual aqueles atletas com troféu, o senhor guarda as medalhas?
É igualzinho. É igualzinho. Não tem nada a ver. Não, isso daí é tudo fake, é mentira. Ah, não Doutor existe, você Leandro. devolve? Não existe. No final você ganha e depois devolve? Na verdade eu falo, ó, tira foto, deixa eu dar um check-in aqui, mas não é nada disso não. Eu tô pagando pra eles me darem. E entendeu? voos de avião pra cá, avião Vão pra lá, você cá, tá vão enjoado, pra hein? lá, Será que o Dr. Leandro vai ficar pop e vai Eu deixar só- a gente de lado? eu É só mais não- fácil ele estourar que a gente. Eu só não trabalho, né? Eu só não trabalho. É só... Isso aí, Eu só não ouvinte. trabalho. Bom que eu tenho 2 ótimos sócios, né? Então o Dr. Marcos Lopes é quem faz essa gerência. A aí parte do trabalho, você fica mais nas caras, nessa em caras. É mundo de caras, É, né? mundo Mundo social de é com você. É um mundo de caras. Isso me faz lembrar uma palavra fashion law. Fashion Law, inclusive tivemos ontem uma reunião sobre Fashion Law, direito da moda, né? Foi um sucesso a entrevista da semana passada. Quero agradecer a doutora Thaís Letitoski aí pela sua disponibilidade de vir aqui. E essa semana aí bombou, né? São Paulo Fashion Week, enfim. Muita coisa Ontem, acontecendo. Despedida da Gisele, uma né? tristeza Meu Deus pra do céu, né? alguns Mas faz ouvintes. parte, faz parte. Mas tudo bem, nós vamos Tudo aceitar, bem. né? Hoje já... Se ela está feliz, eu fico feliz. Novo Quinta Legal, novo tema e tema atual, hein? Quinta Atualíssimo Legal sempre ouvinte trazendo Rumos e tema Trilhas. atual. Fica por aí que você vai ver. Você Grande hoje abraço pra vai todos. bombar. Um abraço, Leandro. Dougleta, por favor, então. Você assuma aquele quadro. O Douglas faz tempo que não vem, né? Faz, Por isso que eu tava ele agora andou meio assim um perdido. pouquinho. Ele Você andou que não meio... vem onde? Aqui. Aqui eu venho, às vezes é que eu não quero ver você. Aqui eu tô sempre ali no outro. Então, garoto, Departamento. assuma a frase. Assunto do dia. Cara, um assunto muito atual, muitíssimo atual. Hoje a gente vai falar sobre o respeito dentro da condução. Eu queria ver... é brincadeira, eu queria ver a cara do convidado. Eu falei, puta, e agora? O que ele vai inventar, né? Deus do céu. É uma brincadeira, só pra cortar um pouco aí. Inclusive tem pessoas que estão voltando a participar, que devem estar ouvindo, estão voltando a participar das reuniões de Fashion Law. Estavam há muito tempo afastados, estão voltando a participar aí. Precisam acompanhar, viu? Acompanhem aí como Quinta Legal. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar sobre um assunto que está muito aí na mídia e vale debater, que é a redução da maioridade penal, garotinho. E diz pra gente quem vai falar um pouco sobre isso. É isso aí, ouvinte Rumos e Trilhas. Como você sabe, mais um assunto que tá fervilhando aí por todos, um debate na sociedade inteira, na classe religiosa, com os advogados, a sociedade. É um assunto que inflama a todos. E para isso temos aqui, como sempre, o escritório Lopes Navas Adiquian trouxe um convidado mais que especial, Dr. André Nino da Silva. Dr. André, muito obrigado, viu? Obrigado pela parceria. Desculpa aí, viu? Obrigado pela paciência de alguns minutinhos, mas agora nós vamos decolar. Disponha. Muito obrigado, doutor André. Gente, só dando aqui uma gabaritada, quem é o doutor André? Então, graduado na Universidade Anhanguera, tem a pós-graduação em Direito Tributário e também Direito Penal, Processual Penal e Criminologia. Doutor, o senhor então é da área aqui, criminal, deve saber alguma coisinha do que está acontecendo, é isso? Isso aí, eu atuo exclusivamente na área criminal e um assunto que vem movimentando a sociedade em geral, né? Não só aqueles que militam no direito, mas é um assunto de interesse de todos da sociedade. Daqueles que entendem que a maioridade penal, né, eu falo que é a redução da idade para a responsabilização penal deve diminuir. Outros entendem que não, né? E eu acho que é um assunto que deve ser debatido, um assunto que traz muita polêmica, né, muita divisão, e estamos aí para tentar levar a população em geral uma visão da questão dessa redução aí da responsabilização, da redução da idade para responsabilização penal. Tá ótimo, doutor. Senhores, quem vai começar a sabatina? A Mari vai começar, mas é só pra gente embasar aqui. O senhor é a favor ou contra? Posso falar mais pro final? Tá bom. Não, vou falar agora. Eu sou contra Tá. a redução da responsabilização, da redução da idade para responsabilização penal, mas eu acho que eu vou trazer um outro caminho.
Porque eu entendo que a sociedade ela está clamando por uma resposta das autoridades, né, autoridades judiciárias, para que haja diminuição de crime, ou pelo menos tentar diminuir a questão do envolvimento de menores na prática de crimes cada vez mais horrendos, cada vez mais perversos, né? Que vem acontecendo. Então, que vem acontecendo, de fato. Eu, na verdade, eu sou contra a redução, né? E eu vou explicar o porquê. Mas eu acredito que nós temos outros meandros que podem ser adotados, né, para que dê essa resposta à sociedade, para que ela também não fique achando que o judiciário está aí para não fazer nada. Tá ótimo, doutor. Então no final o senhor justifica. Ok. Vai ficar esse suspense no ar e depois que falarmos algumas regras ou leis e o que vem. Maria Gabi, comece a sabatina, por favor. Vai ser bom, hein? Doutor André, muito obrigado por ter vindo. E eu gostaria de saber o seguinte, a redução da maioridade penal, o senhor acha que é a solução para a diminuição dos crimes praticados pelos adolescentes? Bom, pelo meu posicionamento, né, já dito que eu sou contra a redução da idade para responsabilização penal, eu acredito que não. Essa diminuição, se ela for adotada, ela não vai, de forma alguma, trazer uma solução para diminuir a questão do envolvimento do menor, né, do adolescente, do menor, para a prática de crimes, principalmente os crimes mais horrendos, que eu acho que esse é o foco. Né? Não aquele menor que subtrai, que furta um bem de pequeno valor. Não é esse o foco. A preocupação maior é dos latrocidas, né? Dos homicidas, dos sequestradores, dos estupradores. Pois bem, por que eu entendo que essa redução, na verdade, não vai, de forma alguma, fazer com que os crimes cometidos, né? Os crimes protagonizados por esses menores sejam reduzidos? E por um outro lado, né, eu já adiantando, eu acredito que se diminuída a responsabilização penal, a idade da responsabilização penal, e se colocado esses menores em estabelecimentos penais falidos, que todos nós sabemos que o estabelecimento penal, da forma em que ele está no Brasil, está falido, não recupera ninguém, não atende à finalidade da pena, porque a pena, a finalidade dela é exatamente ressocializar o preso. Ou seja, se não ressocializa o adulto, vai ressocializar o menor em formação. Porque, querendo ou não, pode-se falar, e a questão que eu acho que eu fico mais indignado em ouvir é o seguinte: grita-se aos quatro ventos que o menor com 16 anos já pode votar, o menor de 16 anos já pode eleger o presidente do nosso país, mas o menor de 16 anos ele pode dirigir? Ou seja, dá-se uma responsabilidade, argumenta-se essa responsabilidade do menor de poder votar para que se embase uma redução da idade para que ele seja responsabilizado criminalmente, ou seja, mas não dá essa mesma credibilidade para o menor para ele dirigir. Então vamos devagar com esse Mas, doutor, pensamento. você não acha que já não pode acontecer naturalmente isso? A hora que responsabilizar criminalmente, eu acho que naturalmente vai vir essa parte de dirigir. Não, Então, posso só fazer um adendo? Claro, claro. Pois não, Leandro. Interromper, mas já interrompendo. Na verdade, a Constituição, artigo 14, inciso 1º, ela fala o seguinte: é facultado o voto entre 16 e 18 anos. Exatamente. E é obrigatório o voto, inciso 2º, a partir dos 18 anos até os 70 anos, 60 anos, acho que 60, Tá. 70, não me recordo. Então a questão da votação, que muitos defendem, é opcional. O voto é optativo, dos 16 aos 18. Então não é que... E outra, não é menores de 16, né? É de 16 aos 18, não é isso? Ah, mas a lei Então, também da maioridade vai só até 16, né? exatamente. 16 aos 18. Não, é só para deixar claro aos nossos ouvintes, né, dessa situação. O que traz a lei? A Constituição Federal fala o voto é obrigatório dos 18, acho que até os 70, 60, não me recordo, 60 anos. Enfim, o artigo eu tenho certeza, artigo 14, inciso 2º da Constituição. Inciso 1º fala o voto é facultativo, artigo 16, aos 16 anos... até os 18 incompletos Ok, no dia ok. da eleição. É só uma observação, porque muitos falam exatamente o que o doutor André fala, né? E até agora eu não me manifestei sobre a minha opinião, que diverge da do doutor André, tá? Diverge. Então você tá? já falou qual é a priori sua já, opinião. né? Mas, enfim,
é só porque os ouvintes Rumos e Trilhas, por serem advogados e ou não advogados, é importante saberem dessa, porque o projeto de lei, aí o mestre André que me corrija se eu estiver errado, o projeto é de 16 anos, não é isso, André? Exatamente, Tá. 16 e 17 anos. Era Baixar isso, o 18 para 16 e 17. Exatamente, Ô, doutor, a partir mas aí- dos 16 anos. Então, essa questão, foi muito bom o Leandro ter colocado essa questão aí do voto ser facultativo, que enfraquece ainda mais, né, aqueles que justificam, que querem justificar a redução da idade para responsabilização penal para 16 anos, né, nessa questão do artigo 14, então, da Constituição Federal. Enfraquece muito mais esse argumento. A questão se essa redução, na minha opinião, se essa redução seria a solução para a diminuição do crime, eu já acho que seria um tiro que sairia pela culatra. Imagine-se só, um jovem, né, com 16 anos, ele está em formação ainda. Aqueles que vão falar, poxa, mais um cara que tem Doutor, que hoje em dia, 16 anos, o cara já tem muitos caras formados. Formados, Lógico que assim, mal formados, né? A gente Isso, não tá mal falando, formados. eles são mal formados. Exatamente, né? você tocou exatamente no ponto onde que eu quero chegar. Mal formados. Isso. Você imagina um garoto, né, um adolescente, que seja um rapagão, que seja forte, que tenha a fisionomia já desenvolvida, que se engane inclusive com a sua aparência, esse o problema, né? confundindo-o com um adulto. Isso. Mas a questão é a psicológica. Esse adolescente, ele já, para ele começar a cometer crimes, ele, de alguma forma ele já está cooptado pelo crime. Ele já tem alguma experiência com o crime. Imagine-se pegar um jovem, e ainda em formação, e se coloque ele no meio de criminosos, líderes de facções, experientes, que estão aí há 20, 30 anos cumprindo pena, indo e voltando para as cadeias. Imagina se colocar esses adolescentes junto com essas pessoas, dando tempo para que eles sejam, vamos dizer assim, orientados. Nós podemos correr o risco de mais para frente termos jovens que abracem uma ideologia criminal, que venham se tornar mais perigosos ainda do que já são. Doutor, mas vamos viver uma utopia aqui, só um momento, porque aí eu percebo que o senhor é contra, o senhor já deixou claro, Sim, sim. porque nós não temos... para onde esse jovem vai? Exatamente. Eu acho que pelo menos a grande preocupação do senhor é essa. A gente vai pegar e pôr no Também. meio dos piores. Também. Agora vamos viver uma utopia. Se nós tivéssemos a cadeia como ela tem que ser, se tivéssemos um sistema prisional como tem que ser, qual seria a opinião do senhor? Veja bem, até se tivéssemos vivendo, né, esse sonho que na verdade seria... É o sonho de todo... por isso que eu disse uma utopia, que é o que todo mundo quer, né? Exatamente, todo mundo queria que a pena cumprisse, né, a sua finalidade, que é ressocializar. Porque o que acontece? Nós não temos no nosso país, nós não temos pena perpétua, nós não temos penas de morte. Não, Uma hora tem, ou né? outra... Porque do jeito que é pena de morte, né? Dos dois lados, né? Eu tenho minhas críticas também. Dos dois lados. Nós temos mais velada, que nós chamamos de direito penal subterrâneo. Isso, é isso né? aí. Direito Lá, penal o cara vai pagar, subterrâneo. mas de outra maneira, né? Zaffaroni fala muito bem sobre o direito penal subterrâneo. Mas vamos viver essa utopia. Vamos Vamos para a lá. utopia. Você colocar um jovem, se tivesse... A gente já não tem condições nem de dar educação para um jovem, né, para que ele tenha assim, aí sim uma formação condigna, né, digna de um ser humano, que está lá na Constituição Federal. E aí onde que eu entro na questão, e eu vou falar se tiver oportunidade mais à frente. Se der tempo, na viu, questão, doutor? Porque nós na vamos ter que questão- fazer. Já vai Vamos ficar até fazer o o parte convite, dois. vai ter que ter o parte 2 com o doutor, porque é Entendi. ótimo e ele... Porque o que acontece? A nossa Constituição Federal, ela salvaguarda alguns direitos, algumas garantias, né? Dentre elas a educação. O artigo 227 da Constituição Federal, para poder reafirmar o direito do menor, lá também ele garante o direito à educação. Ou seja, se nós não temos a educação para o menor,
né? Tô falando aquele que não comete crime. Não, Aquele claro, que tá lá claro, na que já, rua. o cara Se que a já tá gente não tem- condenado se a gente sem não passar tem, por não nada. tem condições de dar educação Mas então, pra essa doutor, criança. se tivesse, vamos pensar com essa cabeça. Vamos lá, a gente pega aquele jovem que cometeu um crime, coloca ele num estabelecimento longe de adultos, longe de criminosos que já são criminosos profissionais, vamos Isso, chamar assim, isso. né, habituais. Se a gente consegue fazer isso, consegue dividir esse menor, consegue dar uma educação para ele, mesmo ele preso, obrigando ele, olha, você vai ficar preso, mas pagando criminalmente, não vai igual o a seu FEBEM crime. ou a Não, casa de detenção. Não, vai pagar Não, o seu crime. vai Se pagar. tivesse, vamos viver esse sonho. Isso, vamos viver o sonho. Se lá tivesse a separada, aí o senhor é a favor. Aí eu seria a favor, por quê? Porque aí a pena estaria atendendo a sua finalidade, que é ressocializar. Porque quando aquele jovem, né, vivendo todo esse sonho, ele retornasse à sociedade, porque ele teria que um dia retornar, como se retorna, todo mundo um dia volta ao convívio social, eles teriam uma formação, né, que seja uma formação educacional, uma formação profissional, ele poderia estar adequado tanto para viver em sociedade, como também para desenvolver um trabalho. E aí, sim, ele seria muito mais difícil de cooptar esse menor para que ele retornasse Então, pro assim, mundo do crime. o que fica claro pra mim, por isso que a minha opinião é mais ou menos em cima dessa, que tem que ter, eu sou a favor da lei, porque eu acho que o cara tem que responder. O grande problema é essa utopia que nós fazer. estamos discutindo, porque você vai jogar o cara no meio dos lobos e vai ser Exatamente. pior. Vai ser pior. Então tem que mexer lá também. Imagina. Só que se a gente não começa aqui, né, doutor, aí não começa aqui, não faz aqui, a gente não vai pra lugar nenhum. Mas aí o problema que deveria ter começado antes. Hoje, Mas uma hora tem que sabe começar, o que está acontecendo? Estão querendo combater a doença, mas ninguém pensa em combater o vírus para que a doença não exista. Começasse a investir em educação, começasse a dar uma vida digna e atender, isso não é nada, é fazer valer a Constituição. O tanto que nós pagamos de impostos, e agora eu vou te fazer uma pergunta e já respondendo. Uma pergunta e já respondendo. Doutor, é ótimo, porque ele já pergunta, ele já responde, cá. ele já critica, ele já dá a opinião dele. Ele Ótimo. é Esse é polêmico. Não, esse doutor vai voltar mais vezes aqui. Ele é polêmica. Vamos voltar aqui, então vamos discutir. Doutor, Calma aí, deixa eu Acho que a gente pode até ter uma aqui que já ficou respondida, então Tá, a gente já vai isso, até vamos pra outra. passar Mas pra deixa eu frente. só te fazer uma pergunta e já responder. E aí fica a pergunta também para quem estiver nos ouvindo. Quem mata mais? Quem mata mais? Um menor, né, que vai lá, a pessoa para no semáforo, ele vai roubar aquele veículo, de repente a pessoa se assusta e ele atira e mata uma pessoa. Ou quem mata mais? Quem rouba os cofres públicos, deixa de investir em hospitais, e aí morrem centenas e milhares de pessoas nas filas dos hospitais. Então, quer dizer, há de se haver um foco de saber o que fazer, entendeu? Mas a gente tem que dar uma olhada também na realidade social, entendeu? Então não é só pegar e falar, olha, vamos atrás dos menores. Não, concordo com o senhor. Vamos Acho que atrás o dos senhor tá menores. certo que nem. Não é ele. Nós não vamos aprovar essa lei e o mundo vai ser um algodão Não vai, doce. lógico, Mas, doutor, não. tem que começar por algum lado. Vamos começar? Porque senão a gente não faz. Então Vamos. faz esse. Depois a gente. Aí vão mexer Tá nas bom. cadeias. Só que os caras não mexem, não tem que mexer. Aí isso é um problema. Eu Vamos. concordo com o senhor. Vamos começar? Era uma questão que eu queria discutir mais pro final, mas vamos começar com a minha opinião. E não é só a minha opinião, como a opinião de alguns juristas, salvo engano, do próprio governador do estado. Ao invés de mexer em toda essa questão polêmica de reduz, não reduz, é constitucional, não é constitucional, no meu entendimento é inconstitucional, por isso... O senhor acha que é inconstitucional? É inconstitucional. No meu entendimento é inconstitucional. E eu vou falar o porquê que é inconstitucional. Eu me ombreio àqueles que entendem que, em vez da gente ficar nessa briga, nessa discussão, se é constitucional, se não é, mexe na Constituição, a Constituição, para se emendar a Constituição é muito dificultoso, vamos mexer no ECA. Vamos dar a resposta para a sociedade. A sociedade, o medo da sociedade é o quê? Que aquele menor vá para a rua e mate? Então vamos fazer o seguinte, artigo 121 do ECA, a gente muda
se eu não me engano, o parágrafo 3º ou 4º lá que fala que o menor pode ficar até 3 anos na cadeia. Então vamos fazer o seguinte, melhor, até 3 anos internado, né? Que muda-se. Mas tá preso do mesmo jeito. Tá preso do mesmo jeito. Então vamos fazer o seguinte, mantém os 3 anos de internação máximo para quem comete crimes de furto, roubo, tráfico. Agora aquele menor homicida, sequestrador, estuprador, aumenta-se, insere um inciso ali, aumentando o período de internação para 8 anos. Ele vai pensar 2 vezes antes de atirar. Ele sabe que se ele só roubar, no máximo que ele fica internado são 3 anos. Mas se ele atirar, ele fica 8. E a história do fez 18, zera tudo, como é que ia mexer nisso? Eu acredito que porque ali tem uma mudança, não tem? Isso eu também acredito que não pode nem ser mudado. Porque o que acontece? Você pega ali, ressocializa essa pessoa. Essa pessoa sai, ela quer procurar emprego. A gente já vê isso acontecer com os adultos. E, inclusive, eu tenho um trabalho que foi feito quando eu fiz a minha pós-graduação em Direito Criminal, que eu falo exatamente que é inconstitucional a manutenção do registro criminal para os presos, porque para mim é uma pena acessória e de cunho perpétuo, e a própria Constituição fala que não pode. Doutor, é isso aí, o programa polêmico. Quando o programa é polêmico, a gente precisa de mais tempo, porque, Maria Gabi, nós já vamos ter que ir para sua dica, porque já o programa tá estourando. Vamos pro parte 2. Então, não, eu acho que com o doutor nós vamos ter que ir para parte 2, 3, 4, porque olha, foi uma pergunta, pergunta nós fizemos. É isso aí, o 21 Rumos e Trilhas, você está em rumositrilhas.radio.br, mas eu acho legal isso. Eu acho que a nossa função é essa, é discutir. É legal um cara estar contra, o outro a favor, porque eu acho que a sociedade ou quem está escutando quer escutar isso. Aí a partir disso vai formular para que caminho quer andar e respeitando sempre a maioria ou o que acontecer, né? Não é porque estamos contra, né, doutor? O Brasil precisa aprender também, né? A democracia é muito frágil. Aqui você não pode pôr sua opinião, tá errado. Não, gente. Cada um com a sua. Mari Gabi, posso te falar uma coisa? Nossa, deixa eu respirar, então. Respira, molha o bico e pode falar, Mari Indica! Minha dica cultural hoje é uma dica 100% brasileira. Pois é, Chacrinha, o musical. Super bem falado. Estreou no dia 27 de março, vai até dia 27 de julho. Então, assim, ele tem as apresentações às quintas-feiras, às 9 horas, sexta-feira, às 9h30, sábado são 2, às 16 e às 20 e domingo às 19. Então, vai ter que você, assim, são vários valores, os ingressos são pagos e, assim, muito bem pagos, porque o disco musical é incrível. Então, vai lá contar toda a história de Chacrinha, você que curte ou acompanhou, entra no site chacrinhamusical.com.br e você não pode perder, tá no Teatro Alfa. Vai lá, se informa, são vários valores, você quer estudante paga meia, 60 anos paga meia e vem que tem, né? É isso aí, Mari Gabi. Não é bem que tem, é bem que é bom. Mas tudo bem, o bem que tem também funciona. Vamos que vamos. Hashtag veio o que você quiser, entendeu? É isso aí, veio o que você achar melhor. Isso foi Mari Indica. Saiu 21 Rumos e Trilhas, hoje falando da maioridade penal, ou da redução, né, da maioridade penal, muito polêmico, um assunto que tá bombando aí em todos os cantos, advogados, todo mundo saindo no tapa pra saber quem tem a razão. Mari Gabi, qual é a sua opinião? Discorra você sobre isso. Pois é, uma observação que eu vou até fazer. Ontem eu estava no jantar e aí tinham 2 casais no jantar falando sobre a educação nas escolas hoje. Então, assim, eles estavam discutindo que a educação está muito diferenciada em termos de livros, como os próprios professores estão lidando com isso. A leitura está diferente, estão estimulando que as crianças deixem mais a sua opinião. Então, vendo o doutor falar aqui de que há 16 anos, opinião formada e tal, eu penso o seguinte, que essas crianças, doutor, me corrija se eu estiver errada, se elas estão sendo estimuladas à opinião delas, isso quer dizer que quando elas tiverem 16 anos, elas já vão poder responder aí alguns atos. E aí não entra a questão da redução? É que nem eu acabei de falar. A questão de pegar e reduzir a responsabilização penal, reduzir a idade para responsabilização penal, é inconstitucional. Entendeu? É essa que eu acho que é a grande discussão que não vai fazer perder tempo. Vamos lá. Convenção Interamericana dos Direitos da Criança.
Lá diz, se eu não me engano, acho que no artigo 1º, já fala que tem que ser adotado, menor de 18 anos é considerado adolescente e criança. E lá coloca, aí salvo, né, se o Estado entender que tem que ser outro. A Constituição, ela vai lá no artigo 228, que é a grande polêmica, né, que é o que fala, onde está descrito lá a idade da inimputabilidade penal. E o artigo 60, parágrafo 4º, diz que, lá no parágrafo 4º, inciso 4º, fala que tem que ser, que são cláusulas pétreas. E dentre elas, a questão do direito individual. Ora, se a própria... E mais uma observação. O artigo 227 e 228, eles falam do quê? Da proteção do menor de 18 anos. A questão das garantias, elas estão do direito e da garantia estão no artigo 5º, mas também estão em outros artigos esparsos pela Quer dizer, Constituição. doutor, tinha que mexer em tudo isso, é isso que o senhor vai... Na verdade, a proposta é para modificar o artigo 228. O que eu quero dizer é que é o seguinte, esse artigo ele é cláusula pétrea. Então, não tem que ficar discutindo isso. Doutor, aí, mas aí responder... só tira uma dúvida pra mim dessa cláusula pétrea. Sim. Isso não pode mexer nunca. Só vai mexer quando o planeta Uma acabar. nova constituinte. Aí você tem que fazer uma nova... rasgar o que tem e fazer tudo de novo. Não e aí, pode chegar lá e mudar, apagar, pegar a borracha lá... Não. Poder e põe pode. outro. Se for causa pétrea, não. Pétrea não pode. Não pode. Não Então, pode mexer. onde vai essa Por quê? discussão? Por quê? Então, é isso que eu quero. Aí que também agora eu fico em dúvida, porque eu sou a favor. Eu queria que reduzisse. Mas se não pode mexer... É isso que a população, Também às sou a vezes, favor. você pega aí as pesquisas, né? Se eu não me engano, Datafolha de ontem ou antes de ontem, 85 ou 87% da população é a favor da redução Mas se a da população... maioridade. Eu ia falar isso, doutor. Se a população clamar pela Isso. mudança, não pode Não também? pode. Lei é lei. Lei é lei. Porque o que acontece? O direito individual, o direito fundamental, e ele é cláusula pétrea justamente por quê? Porque imagina você tem o seu direito e no meio do caminho as regras mudam e você tem o seu direito, que está lá, que é cláusula pétrea, da sua vida, da sua liberdade, e é mudado e pronto. A gente, inclusive para a liberdade de locomoção, a gente tem até só em caso de guerra que você pode mexer, fora isso você tem direito. Então é isso que que a população tem que entender. É muito legal, é muito bacana fazer. Mas então... Eu vou chegar, é muito legal, muito bacana fazer toda essa discussão sem conhecer a lei. Então, mas é isso que eu tô falando, então não vai chegar em nada. Esse programa aqui, nós vamos rasgar isso aqui e o que acabou, acontece? então. Alguns juristas, eles vão falar, olha, não é cláusula pétrea. Alguns e outros defendem. Então outros vão falar, olha, é cláusula pétrea. Então Não existe pode a mexer. possibilidade, doutor. Tem a possibilidade da discussão. Eu, no meu ver, no meu ponto de vista, se for aprovada essa redução da responsabilização do menor, Eu acho que quebrou a Constituição. você vai chover de recursos na Corte Interamericana, por exemplo. Que vai ser baseado em cima da cláusula pétrea que o senhor fala. Cláusula pétrea. Então, quer dizer, agora, para responder a pergunta da Mari, que ela estava falando em questão do entendimento do menor, nós temos paliativos. A gente vê aí o caso do Champinha. Acha-se paliativos para poder se manter a pessoa internada. Só que aí, vamos legalizar isso. Que nem Então, você doutor, tá me perguntando. dá pra legalizar isso? Dá pra legalizar. Você pode chegar e dá falar, pra você vai ficar discutir. lá até tal Não, dia, calma aí depois você fez 18, você vai pra tal lugar. Não, veja bem. Isso pode. Veja bem. Que nem você falou agora. Poxa, a gente vai discutir, não vai dar em nada. Vamos fazer uma outra discussão? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA? É uma lei, né? Que está abaixo da Constituição. Que se pode mexer. Que é muito mais fácil de você mexer. E aí, é o que eu falo, vamos discutir, vamos dar uma resposta para a sociedade. A sociedade quer o quê? Quer que o menor seja punido mais severamente. Então vamos punir ele mais severamente. Vamos mudar o período de internação. No ECA, Faz sentido, hein? muito mais fácil. A gente não estaria perdendo tempo, estaria dando uma resposta à sociedade e aí impingindo
o receio daquele menor de cometer aqueles crimes horrendos, aqueles crimes de homicídio, aqueles crimes de estupro, de sequestro. Se você colocar lá, olha, o menor de 16 a 17 anos que cometeu o crime de homicídio, latrocínio, ao invés de ficar no máximo 3 anos internado, ele fica 8. Mas também é o seguinte, é 8 anos, mas o Estado também cuidando daquele menor, ressocializando aquele menor, para que ele não fique também 8 anos lá e quando sair pior do que entrou. É isso aí, ouvinte Rumos e Trilhas, hoje aqui com o doutor André Nino da Silva, o doutor realmente posicionado, eu adoro pessoas assim, Mari Gabi, senhor Também. Dogleta. E eu acho que tem fundamento isso. Não, tá ótimo e é aí que vale a discussão. Doutor André, só vamos pedir desculpa porque o programa tem o tempo já está chegando ao seu final, mas fica o convite, doutor, o senhor vai voltar aqui mais vezes. A hora Porque que pelo me que o senhor chamar- percebeu, eu acho que o senhor vai ter que voltar. Quantas perguntas tinha? 9? Ele vai ter que vir fazer 9 programas, porque foi uma por Uma por programa. programa, eu acho que sim. Doutor André, vamos à fazer um disposição. parte 2, hein? Pra gente Vamos. continuar isso aqui, pra gente dar um finalzinho pro programa. Acho que ficaram algumas coisas no ar, né, Mari Gabi? Super acho que tem que ser. É isso aí, ouvinte Rumos e Trilhas. Então vamos caminhando esse barquinho, vamos seguindo para o final, pois o programa já está... Acredita, doutor Leandro, que o programa já está pautado para o final? Nós precisamos de mais 4 ou 5 visitas de doutor André. Será um prazer aqui, eu acredito, rapidíssimo, né? Passa muito rápido o horário, programação e que todos falam, todo mundo quer dar opinião e ainda mais um tema desse, tema atual aí que mexe não só com a comunidade jurídica, mas também com toda a sociedade, seja aplicabilidade para os próprios menores e o próprio resultado para a sociedade como um todo. Doutor Leandro, poderíamos fazer um programa maior e trazer uma pessoa a favor e um contra? Nós O que você acha? Eu acho que nós poderíamos Vamos fazer fazer um um especial? programa maior e mais grande. Um especial. Um mais grande. Um mais grande. Um mais grande. Um mais grande é melhor. Mas, doutor, vamos fazer um Faremos. especial? Faremos. Porque Eu esse acho que assunto vai. Eu tema- acho legal ter alguém. eu acho- Quando o tema é muito polêmico, eu acho legal ter alguém Eu que acho é a esse favor tema e um que é importante. contra. Eu acho importante. Porque senão a coisa fica meio capenga. Doutor Leandro Já tá pode agendado, ser o já? convidado. O doutor Leandro. O senhor é a favor, não é? Então, eu Ih, particularmente... Não vai correr, não vai sou de correr, doutor, ratear. vai Não sou correr. de ratear. Vai correr? Quem me conhece sabe que eu não sou de ratear. Mas que eu acho que até mesmo pelo doutor André ser uma pessoa extremamente qualificada na área criminal, e ele tem uma posição, eu acho que nós deveríamos contatar, e já temos parceiros aqui que militam na área criminal também, porque são 2 criminalistas, né? Então, entendi. eu não sou criminalista. Então, Muito pegar bom, 2 doutor Leandro, advogados, muito bom. estudantes da matéria técnica... Vamos pra fazer se esse caminho, posicionarem. vamos. Aí eu acho que seria mais viável. É isso não, aí. Senão seria mais um achismo. Eu acho Tá que não é um ótimo. fato. O que acontece é Boa. isso, fica nossas opiniões. O legal é ter os 2 que é da área, muito bem colocado. Então vamos seguindo aqui para o nosso quadro, o mais famoso, o mais polêmico, o que todo mundo espera. O beijo doce, doutor Leandro. Esse é o momento, doutor André, que o senhor pode agora ficar mais calmo, né? Aveludar um pouco mais a sua voz. Não vamos mais soltar ou prender ninguém de maior ou de menor, né? Teremos todos nas ruas agora neste momento. Viveremos mais um capítulo de sonho e de algodão doce. Mari Gabi, Ou não, posso pular você já então? pode. Você não quer nem que eu pergunte pra quem vai seu beijo doce? Não, tá em off, meu beijo doce. Fala mais alto. Você tem que, nessa parte, você quer ser romântica, mas precisa falar mais alto. Não, é sim. Aí. Melhorou, né? Aí. Então tá, pode pular meu beijo doce que ele não vai acontecer hoje. Meu Deus. Faz 15 dias que ela não manda beijo doce. Doutor André, este quadro é pro senhor mandar um beijo doce pra quem o senhor gosta, quem o senhor admira. Pode mandar um beijo doce pra quem toma conta do coraçãozinho do senhor, pra quem o senhor quiser. Vou mandar para a pessoa que não só toma conta do meu coração, mas também de toda a minha vida. É minha esposa, Dona Magna. Mandar um beijaço pro meu filho Guilherme. É um menino terrível, hein? Terrível. 4 anos, terrível, terrível. Vou mandar um beijo para minha querida mãe, né? A Dona Luísa, mulher guerreira, batalhadora. E mandar. Agora eu posso mudar de beijo para abraço. Vou dar um grande abraço e também já aproveitando e agradecendo o convite do meu grande amigo Leandro Nava. Quero mandar um abração também para o meu presidente da minha subseção, Dr. Antônio Ricardo Miranda Júnior.
os meus amigos, grandes criminalistas, Dr. Ezequiel Sanches, Dr. Ernesto Coutinho Júnior, e aproveitar aí e agradecer, né, todos vocês, agradecer o convite para debater esse assunto, que eu acho que é um assunto, não só porque está em pauta, mas um assunto de uma relevância para a nossa sociedade ímpar. Muito bom, doutor André, isso aí. Senhor Dogleta, o seu beijo doce de hoje. Eu só vou complementar aqui os abraços, doutor, porque o senhor tem que falar e para os que eu esqueci, porque eles vão cobrá-los depois. Tem que falar e para os que eu esqueci. Verdade, viu? Desculpa quem eu esqueci, mas sintam-se todos abraçados. Aí já fica mais tranquilo, o senhor já tem menos dor de cabeça. Obrigado. E eu também não quero mandar beijo doce pra ninguém hoje. Você vai seguir Mari Gabi? Não vou seguir, eu sabia que você ia falar isso. Não vou seguir Mari Gabi, eu tô independente, eu não tô afim. Mari Gabi, ele está te copiando, tá? Não tô copiando. Tá querendo ibope. Tá... Trilhas. Vamos seguindo aqui, seguindo o nosso barquinho. O meu beijo doce. Hoje eu vou mandar pra Doce Priscila. Eu acho que ela merece. Estamos chegando ao final da semana. Ela vem acompanhando, ela vem mudando de atitude, viu, Mari Gabi? Então, assim, depois que ela percebeu a fama, ela percebe o entusiasmo das pessoas com rumos e trilhas. Ela tá sentindo que a coisa é diferente. Ela tá vendo uma luzinha no fim do túnel. E é muito lindo quando ela acorda, ela olha e fala, vem que é bom. Ela fala, vem que é bom. Vem, Mari Gabi. Então, Ela as últimas fala. semanas estão quentes. Ela fala, Mari Gabi. É lindo ver isso. Acaba logo com isso. Acaba logo com isso, por favor. Acaba logo com isso que eu não tô aguentando mais. É isso aí, ouvinte. Rumos e Trilhas. Doutor André Nino da Silva, muito obrigado pela presença. Valeu, doutor. Obrigado. Desculpe qualquer coisa. O senhor já está convidado a retornar. Muito obrigado. Doutor Leandro, se o senhor autorizar, próxima quinta-feira e ele puder, já teremos aqui doutor André Nino da Silva e mais um companheiro aí que iremos convidar para debater um pouco mais. E quiçá faremos algo especial para que tenhamos mais tempo, né, doutor André? Estarei aqui com todo prazer. O convite já está aceito, não só para discutir em relação à redução da maioridade penal, mas sempre que for um assunto relevante, de interesse da área criminal, que é a área que eu atuo, que eu conheço um pouquinho, estou à disposição para estar aqui, para a gente estar debatendo esses assuntos e levando um pouco de informação para a sociedade. Muito obrigado, doutor André. Valeu toda a parceria. Mari Gabi. Só agradecer, doutor André, doutor Leandro, e vamos pro próximo, que tem muita coisa pra ser falada, hein? Doutor Leandro, um beijo pra você, obrigado pela parceria, tamo junto aí, nos corredores a gente se tromba. Ok? Então vamos que vamos, garotinho, você não quis mandar o beijo doce, mas você vai falar a frase do dia? A frase sim, porque tá em contrato, não pode falar, senão diminui os verbas, investimento sobre a minha pessoa, então vou ter que falar. Então, antes de ficar debatendo isso daí, em vez de ficar debatendo, maioridade, é isso, o assunto do dia. A gente sabe. Vai trabalhar. É isso aí, garoto. Obrigado, ouvinte. Rumos e Trilhas. Muito obrigado. Amanhã tem o Sexta Arena. Eu fui. Vem que é bom, Mari Gabi. Vem que é bom.